pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai falar sobre as fronteiras terrestres e litorâneas do Brasil, né? Quando a gente pega os limites do território nacional, eles nem sempre tiveram a dimensão, né? O território nacional, o território brasileiro, nem sempre teve a dimensão que ele tem hoje. Esse tamanho a que se chegou ao território brasileiro acabou sendo um processo que perdurou um pouco ao longo da história da formação, né, do Brasil, e se deu por conta da sua população, por conta do seu povoamento, tá? Para a gente entender, né, como tudo isso aí, vamos pensar assim, de fato começou, a gente precisa voltar lá para o ano de 1494, em uma cidade chamada Tordesilhas, lá na Espanha, em que nesse ano foi assinado um tratado entre Portugal e Espanha, né, até então o Reino de Castela, a fim de se evitar um conflito, né, foi assinado esse tratado que dividia a terra entre as duas nações. Então o que dizia o tratado? A oeste, né, do arquipélago de Cabo Verde, né, um conjunto de ilhas que fica ali na costa oeste da África, seria traçada uma linha a 1.770 quilômetros, 370 léguas, né, na época, uma linha imaginária. Então essa linha imaginária, né, que era o Tratado de Tordesilhas, ela dividia justamente aqui, ela passava pelo território brasileiro quase que no meio dele, né, quase que na metade. Então Portugal ficaria com as terras a leste, né, que estavam aqui na fronteira com o Oceano Atlântico, e a Espanha ficaria com as terras a oeste dessa linha, tá? Que justamente faziam lá a fronteira, né, com o limite com o Oceano Pacífico. Então, se o Brasil era essa porção de terra, se a gente pegar o mapa, como vocês podem observar aqui no mapinha, essas terras que eram então de posse do Brasil, tinham estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e a parte da região amazônica, né, com os estados da Amazônia, Rondônia, de fora do seu território, né? Então, se esse tratado tivesse sido seguido até hoje, por exemplo, esses estados não fariam parte do Brasil, tá? Essa expansão se deu por conta de alguns fatores, como de 1580 a 1640, a Portugal e a Espanha faziam parte de uma mesma coroa, né, União Ibérica. Isso permitiu com que locais que eram posses, né, as possessões desses dois países, tanto da Espanha quanto de Portugal, eles se ampliassem, né, eles tivessem uma expansão. No caso aqui do território brasileiro, essa expansão se deu por conta dos bandeirantes, por conta dos jesuítas, que acabaram passando, né, indo para o oeste, seja em busca de riquezas, seja para catequizar os povos indígenas. Então, essas missões, né, que ultrapassaram aí esse limite, essas pessoas acabaram se estabelecendo, né, criando ali vilas, povoados, e fez com que em 1750 esses dois países se juntassem de novo, né, Espanha e Portugal, e assinassem agora o Tratado de Madrid, que anulava os termos do Tratado de Tordesilhas e reconhecia, né, por conta da posse, né, por conta do povoamento dessas terras, as posses, né, para Portugal. Então, as posses dessas terras seriam de Portugal, pelo princípio de utipossidex, que diz que a pessoa que ocupa, né, ou quem ocupa aquele território tem posse sobre ele. Então agora a gente vê o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, mas existiram vários outros tratados aí ao longo da história, né? Se a gente fosse ao sul do país, tanto Santa Catarina quanto Rio Grande do Sul não tinham o território que eles têm hoje. Vale lembrar que aquela região também era ocupada tanto por portugueses quanto por espanhóis. Então você tinha, por exemplo, a presença de portugueses em Sacramento, onde hoje é o Uruguai, e você tinha também a presença de espanhóis nos Sete Povos das Missões, onde hoje é o Rio Grande do Sul. E então, né, conseguiu-se uma série de conflitos também entre as duas nações, entre os povos que ali viviam. Em 1761, o Tratado de Tordesilhas foi anulado pelo Tratado de El Pardo. As questões políticas e os conflitos só foram resolvidos no ano de 1777, em que os espanhóis, né,
restabeleciam, né, o controle sobre a colônia de Sacramento e Sete Povos através do Tratado de Santo Ildefonso. E, por outro lado, os portugueses receberiam a ilha de Santa Catarina, né, ou seja, Florianópolis, que era ocupada pelos espanhóis, seria de novo de posse dos portugueses. Em 1801, com o Tratado de Badajoz, terminariam aí os conflitos, né, entre espanhóis e portugueses sobre as fronteiras ali no sul do Brasil. Os espanhóis abririam mão ali do território de Sete Povos das Missões, onde hoje é o Rio Grande do Sul, e os espanhóis desocupariam, né, sairiam da colônia de Sacramento, onde hoje é o Uruguai. Ao longo do século XIX, né, já ali após a independência, várias partes do território brasileiro foram sendo anexadas, né, partes bem menores, foram sendo anexadas ao território. Tá? O caso aí mais emblemático é o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, em que o território que até então pertencia à Bolívia, né, foi anexado ao território brasileiro com pagamento aí de 2 milhões de libras esterlinas. Esse território que hoje é o Acre, ele se deu também com o Brasil anexando esse território e cedendo partes ali do território do Mato Grosso do Sul para a Bolívia, além também da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, né, para que houvesse aí uma integração da Bolívia, né, do território boliviano, com o oceano, né, lembrando que essa ferrovia iria até o Rio Madeira, poderia ir subindo pelo Amazonas, chegando ao Oceano Atlântico. E aí com isso a gente chega a essas definições aí, né, das fronteiras brasileiras, né? Então o Brasil acabou expandindo seus territórios, né, por questões econômicas e sociais. E aí com isso a gente encerra essa parte aí da expansão do território brasileiro, né? Agora a gente precisa entender a geopolítica. O que é a geopolítica? A geopolítica ela tem o objetivo de interpretar os fatos, né, decorrentes ali, fatos políticos decorrentes entre os países, né, as relações políticas.